Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que estão vocês? Hoje a gente dá continuidade, aos nossos conteúdos, agora saindo do continente europeu, passando para a Oceania, vamos dando sequência aí à nossa viagem. A gente começa a falar um pouquinho sobre as questões ambientais, sobre os aspectos naturais da Oceania e também sobre a população, já que esses aspectos, essas características, elas podem influenciar muito a fixação, a distribuição da população no território. Então vamos lá, em termos de características gerais, o que a gente precisa saber sobre a Oceania? Primeiro, trata-se de um continente que ele vai ser cortado, por linhas imaginárias, é claro, que são os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio, trópico de Câncer no hemisfério norte, trópico de Capricórnio no hemisfério sul, e também pela linha do Equador. Isso vai ser muito importante porque vai dar uma ideia para a gente dos tipos climáticos que vão ser encontrados aí na Oceania, tá? Uma outra característica é que a gente está falando de um continente insular. O que significa insular? Insular vem de ilhas, Então é um continente formado basicamente por ilhas. E aí, se vocês lembrarem o que é uma ilha, uma definição de ilha, é uma porção de terra circundada por água em todos os lados, Então, a Austrália é considerada a parte continental da Oceania, mas ela é considerada a parte continental somente pela sua dimensão territorial, por ela ter uma grande dimensão territorial, certo? Mas se a gente for pegar a definição de ilha, a Austrália também seria uma grande ilha, Porque trata-se de uma porção de terra circundada por água em todos os lados, certo? Então vamos lá, do ponto de vista da geologia, o que nós temos? A gente tem uma geologia que ela é muito ativa e que ela é muito instável também. Então é muito comum que a gente encontre aí na Oceania tremores de terras, terremotos, tsunamis, vulcanismos, enfim. Isso acontece porque a gente está numa região, pessoal, de limite de placas tectônicas. Eu tenho ali naquela região o limite de 3 placas, Placa australiana, placa do Pacífico e a placa das Filipinas. Então essas 3 placas que estão num constante processo de movimentação faz com que aquela seja uma região muito instável do ponto de vista geológico. Isso contribui também para que eu tenha a formação de muitas ilhas e ilhas vulcânicas, tá? E também os chamados hotspots. E como vocês podem observar aqui nessa animação, o que é um hotspot? Hotspot do inglês, se a gente for traduzir ao pé da letra, significa um ponto quente. Então o que é isso? É um ponto quente, lava, magma, aqui no interior da Terra, que ao encontrar uma abertura na crosta, ao encontrar uma falha nessa crosta, ela vai adentrar, Só que quando ela encontra o oceano, temperaturas mais baixas, isso vai se solidificar e vai formar ilhas. Só que vocês têm que ter em mente que a crosta, ela está em movimentação, Ela está em uma movimentação constante, mesmo que lenta, mas ela é constante. Então, à medida que essa placa vai se movimentando, esse hotspot vai encontrar uma nova falha, vai adentrar o magma, vai solidificar, vai formar uma nova ilha. Movimentou de novo, vai novamente encontrar uma outra falha, o magma vai adentrar, vai formar uma nova ilha. E assim, se vocês observarem, pegar um mapa, uma imagem de satélite, vocês vão ver que muitos dos arquipélagos que compõem a Oceania, ele tem um formato de arco, E esse formato de arco é justamente por essa movimentação da crosta e a ascensão dos chamados hotspots, tá bom? O relevo, pessoal, vai ser uma resposta, O relevo ele vai estar muito relacionado com essa estrutura geológica. Então, para facilitar a nossa vida, para facilitar os nossos estudos, a gente vai ver as características da Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné, que são os 3 países que têm uma dimensão territorial maior, mais expressiva, tá bom? Então, na Austrália, o que eu vou ter em termos de relevo? Basicamente, a predominância das baixas altitudes, 0 metros, 100, 500, 600, 700 metros, tá bom? Posso encontrar pontos mais elevados? Pode, mas isso não é predominante, isso é exceção, tá? Na Nova Zelândia, eu já vou encontrar, muitos planaltos e mais dobramentos modernos, tá, pessoal? O dobramento moderno, ele é fruto, uma forma de relevo que é fruto dessa movimentação tectônica.
Então são formas bastante acidentadas e que têm uma altitude considerável, né? Porque são formas que ainda estão em processo de formação, porque as placas continuam se tocando, as placas continuam se movimentando uma em direção à outra, tá bom? Então são formações mais acidentadas e mais elevadas. E se a gente for falar de Papua Nova Guiné, o que é que eu vou ter? As maiores altitudes. As maiores altitudes, né, os pontos mais elevados da Oceania, vão se concentrar na Papua Nova Guiné, certo? Os mares e relevos litorâneos, pessoal, vai apresentar uma grande variedade de formas. Já que eu estou falando de um continente todo formado por ilhas, eu vou ter um litoral muito recortado, né? Então isso contribui para que eu tenha formas muito distintas, né? Baías, enseadas, né? E também uma forma muito peculiar, né, que a gente encontra são as chamadas fossas submarinas, né? Que são grandes depressões dentro do oceano, né? No assoalho marinho. Então você tem inclusive aí a famosa Fossa das Marianas, né? Que é a maior depressão que se tem conhecimento aí, atingindo vários e vários metros de profundidade, quilômetros até, né? Se a gente for pensar agora, não mais nos mares, né, mas falando da hidrografia continental, né, dos rios, o que a gente vai ter? As características territoriais, né, geológicas e climáticas vão contribuir para que hajam poucos rios, né? A gente está falando de territórios muito reduzidos, né? Então a exceção vai ser justamente a Austrália. Então na Austrália eu vou encontrar rios mais expressivos. Só que, como a gente vai ver logo em seguida, a Austrália vai ter várias áreas de clima árido e semiárido. Então isso não vai favorecer a formação ou a manutenção de rios e de rios mais densos, né? Então pode ter alguns rios, mas são chamados os rios intermitentes, né? Que secam em determinado período do ano, certo? Em termos de clima, né? Predominância do que? Climas tropicais e climas temperados. É só vocês lembrarem do que a gente falou agora há pouco das linhas imaginárias que cortam a Oceania, né? Se ele é cortado, se é um continente cortado pela linha do Equador, pelo Trópico de Câncer, pelo Trópico de Capricórnio, eu vou ter aí, né, essa predominância de climas, porque eu vou ter territórios tanto na faixa tropical, né, na zona tropical, como também na zona temperada, tá bom? Então, esses tipos climáticos, eles podem ser também influenciados, como a gente já viu quando estava falando do continente europeu, né? Eles também podem ser influenciados pela latitude, né? Quanto mais próximo de zero, mais quentes tendem a ser os meus tipos climáticos, pela altitude, pela maritimidade, né? Que é a influência dos ventos úmidos oceânicos, pela continentalidade, que aí já é uma maior secura, né? Uma ausência dessa umidade, dentre outros. E a vegetação é uma resposta dessas condições climáticas, né? Então vai predominar o quê? Se eu tenho uma predominância de clima tropical e temperado, eu vou ter uma predominância de vegetação pluvial, tropical e subtropical, tá? Essa vegetação pluvial tem a ver com chuvas, tá, pessoal? Isso dá porque eu tenho uma grande quantidade de chuvas. Então, se eu tenho muita água disponível, eu vou conseguir desenvolver uma vegetação de maior porte, né? Mais densa. Mas também podem ser encontradas as chamadas vegetação de altitude, né, que é aquelas que vão estar nas áreas mais elevadas, mais frias, então tendem a ser uma vegetação de menor porte. A gente vai encontrar as savanas, né, as savanas já vão ser típicas aí dos climas mais áridos, né, semiáridos. E também as espécies adaptadas à intensa aridez, as áreas desérticas mesmo, né, que são as chamadas vegetações xerófitas, né? São plantas adaptadas a uma escassez extrema de água, tá bom? E uma outra característica é a chamada biogeografia de ilhas. Isso é uma teoria, tá? Que foi criada para tentar explicar os endemismos que existem na Oceania. O que é um endemismo? O endemismo é algo que só acontece naquele ponto específico, tá? Então, lá na Oceania, a gente vai encontrar espécies animais e vegetais que só existem ali. Não existe em nenhum outro continente do planeta Terra, né? Então, os teóricos que criaram, né, essa biogeografia de ilhas vai explicar que isso foi possível por conta do isolamento do continente, né? Foi um continente que ficou isolado, né, justamente por ser formado por muitas ilhas, e existem muitas barreiras que impediram e que impedem com que essas espécies se dispersem
por outros territórios, tá bom? Então isso é a chamada biogeografia de ilhas. Então, pessoal, compreendido todos esses elementos ambientais, todos esses elementos naturais, a gente pode começar a falar um pouco sobre os aspectos populacionais, tá bom? Porque, como eu já falei várias vezes para vocês, a fixação da população, né, o desenvolvimento das cidades, dos setores industriais, de outras atividades humanas, como a agricultura, a pecuária, o extrativismo, vão estar muito condicionados por esses aspectos ambientais, tá bom? Então vamos lá. A Oceania é o segundo continente menos populoso e também o segundo menos povoado. Só vai perder para a Antártida, tá, pessoal? Então, o que significa dizer? Quando eu digo que ele é o segundo menos populoso, é o que tem a segunda menor população absoluta. E quando eu digo que é o segundo menos povoado, é o segundo continente a ter a menor densidade demográfica. Tá? Então, se eu pego a população do continente e divido pelo território que ela ocupa, eu vou ter densidades baixíssimas, né? O que me indica que eu vou ter áreas que têm uma maior concentração de pessoas e outras áreas que vão ser considerados praticamente desertos, né? Os chamados vazios demográficos, tá bom? Então, as maiores populações que a gente vai encontrar na Oceania são as populações da Austrália e da Nova Zelândia, tá bom? Essas populações vão encontrar-se mal distribuídas no território, apesar de serem as maiores populações, elas não estão bem distribuídas no seu território, tá? Isso vai estar muito associado a questões ambientais. A Austrália e a Nova Zelândia possuem populações predominantemente urbanas. Lembra que eu falei para vocês anteriormente, né, que a tendência mundial é de que as populações tornem-se mais urbanas mesmo, né? À medida que as sociedades vão se modernizando, essa é a tendência, né? Que as populações se tornem mais urbanas, abandonem o meio rural e se tornem mais urbanas, até porque o meio rural ele está extremamente mecanizado, né? O que dispensa muita mão de obra. Do ponto de vista da estrutura da população, tá? Então a população australiana, a estrutura dela vai ser semelhante com a população brasileira. Se a gente for pegar a pirâmide etária da Austrália, vai ser uma pirâmide etária semelhante à pirâmide etária brasileira, tá? A diferença é que a Austrália ela apresenta expectativas de vida mais elevadas, né? Mais altas. As pessoas vivem mais, esperam viver mais na Austrália. E isso está muito relacionado com os indicadores socioeconômicos que também são melhores, como por exemplo o IDH, né? O IDH da Austrália é muito próximo de 1, né? Que é um IDH muito alto, que indica que existe boas condições de vida, né? Tanto de educação, como de renda, como também de saúde e longevidade, certo? A Nova Zelândia, em contrapartida, vai apresentar uma população mais jovem que a população da Austrália, só que o IDH também é alto, tá? É um pouco mais baixo que o da Austrália, mas ainda assim é considerado alto, tá? Acima de 0,9, certo? E uma outra característica, tanto da Austrália como da Nova Zelândia, é que existe uma presença marcante de imigrantes, tá, pessoal? Sobretudo europeus, até porque esses países eles tiveram até pouco tempo sob domínio do Reino Unido, principalmente, né? Então, boa parte da população é formada por imigrantes. Isso quer dizer que houve, né, meio que um massacre da população nativa, né? Hoje na Austrália a gente tem aproximadamente 2% da população nativa, que são os chamados aborígenes, né? E na Nova Zelândia esse percentual é um pouco mais elevado, né? Essa população chega a 15%. No caso são os chamados maoris, né? É a população nativa da Nova Zelândia, que para quem tem acompanhado os noticiários, né, pôde ver que essa população ganhou uma representatividade muito grande quando foi escolhida, né, recentemente a primeira ministra de Estado da Nova Zelândia, maori, é uma mulher maori, tá bom? Então isso é uma representatividade muito grande para esse povo. Do ponto de vista da economia, pessoal, novamente a gente vai setorizar, tá? Em Austrália e Nova Zelândia. Iniciando pela Austrália, trata-se de uma economia de mercado, né, inserida aí dentro do modo de produção capitalista, mas que teve o seu processo de abertura econômica somente a partir da década de 1980. Né, e isso aconteceu justamente porque foram países colonizados muito tardiamente e, consequentemente, também tiveram seus processos de independência muito tardiamente, tá bom? Mas, em contrapartida, é um país que vem tendo um crescimento econômico constante, não é aquele crescimento explosivo
explosivo, mas é um crescimento constante, tá bom? Só que tem um detalhe. A Austrália, ela tem um déficit na sua balança comercial. O que é a balança comercial? É a diferença entre o que eu compro, ou seja, entre o que eu importo e o que eu vendo, ou seja, o que eu exporto. Então, o que acontece? A Austrália, ela é uma grande exportadora de commodities, que a gente viu nas aulas anteriores, que commodity são gêneros advindos, principalmente do primeiro setor da economia, que não passaram por um intenso processo de transformação. Isso faz com que esses produtos tenham um baixo valor agregado, ou seja, no mercado internacional eles têm um valor mais baixo, tá certo? Em contrapartida, a Austrália, ela importa produtos que têm alto valor agregado, ou seja, tecnologia. Então tem um descompasso, né, pessoal? Se eu vendo muito, mas eu vendo produtos que têm um valor de mercado mais baixo, e eu importo muita coisa que tem um valor de mercado mais alto, eu vou ter um problema aí, eu vou ter um déficit, né? Então, esse é o principal problema encontrado aí na economia da Austrália, certo? Do ponto de vista da agricultura, vai ter uma agricultura muito produtiva, né? Mas isso só é possível porque trata-se de uma agricultura moderna. Lembra que eu falei para vocês que boa parte do território australiano é árido, né? Árido e semiárido. Então, como é que eu consigo ter uma alta produtividade agrícola? Eu só consigo isso porque eu vou aliar a modernidade, aliar a tecnologia, aliar a ciência a esse meu processo produtivo, principalmente através de sistemas de irrigação bastante efetivos, certo? E tem também a pecuária, né? A Austrália é uma grande produtora e uma grande exportadora de gado, né? De carne bovina. Então isso contribui muito para o PIB da Austrália. A mineração também é outra atividade muito importante, pessoal. Isso se inicia no processo de ocupação, no processo de colonização da Austrália, tá bom? Vão ser descobertas grandes reservas de ouro. Então isso vai meio que promover uma corrida pelo ouro em direção ao continente australiano. Então, hoje, apesar da Austrália contar com reservas enormes de ouro, né, desse mineral precioso que tem um alto valor no mercado, a Austrália, ela se destaca como uma grande exportadora de minerais metálicos, principalmente o ferro, né, que é muito cobiçado aí no mundo inteiro para as atividades industriais, sobretudo, certo? Então, do ponto de vista da indústria, né, se a mineração vai responder muito, por um percentual muito grande do meu PIB, as indústrias, elas vão meio que ficar no segundo plano e vai ter uma predominância das indústrias mais pesadas, né? Sobretudo as indústrias mineradoras. Então, é justamente aqui que reside aquele problema, pessoal, do déficit na balança comercial, né? Eu tenho indústrias, mas a minha indústria ela não é muito diversificada, né? E por ela não ser muito diversificada, eu acabo tendo que importar produtos que eu não consigo produzir, né? Então isso se torna um custo elevado, tá bom? No comércio e serviços, o que eu tenho? O setor que mais emprega, né? E o setor que mais emprega justamente por um processo de desindustrialização. Não é que as indústrias deixam de existir, mas é que com a modernidade as indústrias elas passam a se automatizar, né? A incluir robôs no processo produtivo, e isso faz com que eu libere muita mão de obra, né? Muita mão de obra vai se tornar desnecessária e essas pessoas acabam migrando para outros setores, e aí no caso se destaca o setor de comércio e o setor de serviços, e uma atividade muito importante é a atividade de turismo, tá bom? Na Nova Zelândia, o que nós temos? Também, tá? Eu vou comentando com vocês o que tem de diferente da Nova Zelândia para a Austrália. Então, na Nova Zelândia a gente tem a agropecuária, né, que responde por 7,6% do PIB do país e que emprega 7% da população em idade ativa, né? Mas são duas atividades altamente produtivas, assim como lá na Austrália, né? Justamente porque são modernizadas, né? Empregam muita tecnologia. Qual a diferença, pessoal, da Nova Zelândia para a Austrália? Na Austrália eu vou ter um grande rebanho bovino, até porque eu tenho dimensões territoriais maiores. Na Nova Zelândia, como o território é mais reduzido e você tem também as questões climáticas, vai predominar o rebanho de ovinos e caprinos, ou seja, as ovelhas e as cabras, né? E tem como destino principalmente a exportação, tanto da carne como das peles e da lã, tá bom?
A indústria, ela vai responder por 12% do PIB, né, e vai empregar 19% da população em idade ativa, e aí a indústria já vai ser um pouco mais diversificada, né? A gente vai ter indústria alimentícia, têxtil, né, que é a indústria de tecidos, indústria de máquinas, transportes, mineração, então já é uma indústria mais diversificada do que aquela que a gente encontra lá na Austrália, tá bom? E, por fim, o setor de comércio e serviços, que assim como na Austrália, é um dos setores que mais emprega, né? Responde por 70% do PIB e 74% da população economicamente ativa, tá? E uma grande atividade também é o chamado turismo. O turismo gera uma receita muito grande aí para Nova Zelândia também. E os demais países, Letícia? Você vem falando da Austrália, vem falando da Nova Zelândia e os outros países? Bem, pessoal, os outros países são países que têm economias mais frágeis, né, e são países que dependem basicamente do primeiro setor da economia, né, da agricultura, do extrativismo, da pecuária e também do setor de turismo, né, do setor de comércio e serviços, principalmente na atividade do turismo, certo? Então, dando continuidade, a gente vai ter também algumas tensões e alguns conflitos lá na Oceania. E essas tensões, esses conflitos que acontecem, eles são basicamente de 3 ordens, tá bom? Quais são elas? Primeiro, geopolíticas, segunda, ambientais e terceira, socioeconômicas. A gente vai ver cada uma delas com mais detalhes, tá? Então, do ponto de vista da geopolítica, o que a gente encontra? A Oceania, né, as ilhas que compõem a Oceania, elas vão abrigar muitas bases militares, né, sobretudo dos Estados Unidos e da França também. Essas são 2 grandes potências, né, potências econômicas e militares também a nível mundial, que vêm utilizando a Oceania como bases, né, para treinamentos e para testes inclusive, pessoal, nucleares, tá bom? Testes nucleares. Um outro ponto aí de tensão, né, de desavença, vamos dizer assim, é a Antártida. A Antártida é um continente, né, que ele não está setorizado em países, ele não foi repartido entre países, né? É um continente muito peculiar porque não é permitido nenhum tipo de exploração econômica, não existe uma ocupação fixa do território, né? Não existe esse repartimento entre países. Ainda assim, Austrália e Nova Zelândia reivindicam alguns territórios nesse continente. Essas reivindicações, elas têm como base a geologia, né, encontrarem aspectos geológicos comuns à formação dos seus territórios, a própria geografia, que seria o posicionamento, né, e questões históricas também muito relacionadas com o processo de colonização, tá bom? Do ponto de vista ambiental, aqui a gente tem mais informações para serem captadas, tá bom? Então, o primeiro ponto, né, que se apresenta como uma grande ameaça aos países da Oceania, sobretudo para aqueles menores, é o aumento do nível oceânico, né, pessoal? Então, isso ele é intensificado, né, pelo aquecimento global, pelo aumento das temperaturas registradas no planeta Terra. Então, se as temperaturas elas vêm aumentando ao longo dos anos, isso vai contribuir muito para que haja o degelo das calotas polares, né? Ou seja, aquelas grandes reservas de água doce, só que em estado sólido, elas começam a derreter. E essa água, essa água tem que ter um destino, né? E qual é o destino? O oceano. E aí o que acontece? Se essa água extra, vamos dizer assim, está indo para o oceano, pode haver e vai haver, né, se esse processo não for contido, não for minimizado, uma inundação e uma destruição das áreas litorâneas, das chamadas planícies litorâneas. E aí, se vocês lembrarem do nosso primeiro conteúdo sobre a Oceania, né, a gente vai ver que as populações elas vão se concentrar nas áreas mais planas, nas áreas mais próximas ao litoral. Então, isso pode representar uma devastação gigantesca das principais cidades aí do continente da Oceania, tá bom? E aí eu marquei para vocês com um asterisco aí Tuvalu, né? Tuvalu é um dos países que estão ameaçados, né? Ameaçado de ser um dos primeiros países a sumir do mapa, justamente por conta desse aquecimento global que gera o aumento do nível oceânico, certo? Esse aquecimento global, ele não impacta somente no degelo das calotas polares, tá, pessoal? Esse aumento da temperatura também pode comprometer a biodiversidade, comprometer a vida, né? Comprometer as espécies, tanto vegetais como animais, que residem aí nos oceanos, né? Então isso também é uma ameaça à grande barreira de corais que se estende aí por vários países da Oceania, né? Principalmente pela Austrália,
tá bom? Um outro problema ambiental que a gente encontra é a poluição, né? E a poluição atmosférica, a poluição por plástico e a chamada poluição natural. O que seria cada uma delas? Poluição atmosférica promovida basicamente pela atividade industrial e pela atividade pecuarista, né? A atividade industrial a gente entende, as indústrias elas lançam na atmosfera muitos gases poluentes, mas aí você pode ficar se perguntando, mas e a pecuária, Letícia? E a criação de animais? Como é que isso pode gerar um impacto? Como é que isso pode gerar uma poluição na atmosfera, né? Basicamente, pessoal, porque os animais, sobretudo o imenso rebanho bovino que a Austrália tem, são animais ruminantes, né? São animais que no seu processo digestivo, que demora horas, eles lançam na atmosfera uma grande quantidade de gás metano, né? Que é um gás que contribui aí também para o efeito estufa, para o aquecimento global, certo? A gente tem também a poluição por plásticos, né? O plástico é um material que demora vários anos para se decompor, né? Então fica na natureza durante muito tempo e isso pode impactar, né, tanto a qualidade da água como isso pode acabar também sendo ingeridos pela fauna marinha, né? Então é muito comum você encontrar notícias de uma baleia que foi encontrada com não sei quantos quilos de plástico no intestino, no estômago e tudo mais, tartarugas, né, com canudos plásticos nas narinas, enfim. Então esse também é um grande problema, não só da Austrália, né, mas ou melhor, da Oceania, mas dos mares, dos oceanos no mundo inteiro. E por fim a gente tem essa poluição dita natural. Quando a gente pensa em poluição, a gente já pensa em algo causado pelo ser humano, né? Mas existe também uma poluição de ordem natural, que é aquela promovida pelas erupções vulcânicas, né? Então, quando os vulcões entram em erupção, eles lançam uma grande quantidade de gases que podem ser nocivos aí à nossa atmosfera. Tá bom, pessoal? E por fim, para a gente fechar, a gente chega na nossa última ordem de tensão, de conflito na Oceania, que é a ordem socioeconômica, né? Então, por mais que a gente tenha países considerados desenvolvidos, como é o caso da Austrália e da Nova Zelândia, que apresentam indicadores socioeconômicos elevados, a gente vai ter alguns países, ou melhor, vários países, em uma situação precária, né? Apresentando indicadores socioeconômicos extremamente baixos. E aí, essas características, né, esses indicadores, eles vão estar mais presentes nas comunidades tradicionais, né? Então, além de ter sido um povo, né, uma parcela da população que foi dizimada com a chegada dos colonizadores, né, você tem aí uma parcela muito pequena nesses dois principais países, que é a Austrália e a Nova Zelândia. Hoje, além disso, eles sofrem da discriminação racial, poucas oportunidades de trabalho, né, poucas oportunidades de melhoria de vida, de renda, tá? Na própria Austrália foi instaurada durante um tempo uma chamada de política de branqueamento racial, né? O que contribuiu muito para que essas comunidades tradicionais elas se vejam muito afetadas por essas condições de vida mais baixas, né? O que geram tensões, o que pode gerar também conflitos em virtude da desigualdade que se apresenta. Tudo bem, pessoal? É isso, espero que tenha ficado tudo claro para vocês. A gente se encontra numa próxima. Tchau, tchau!